Turma, olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Arthur, estudante de gestão hospitalar, e hoje eu vou, falar um pouquinho sobre a dengue, o tema que o professor deu para me explicar seria sobre a dengue. Então, eu já vou começar, tá, falando primeiramente sobre o período pré-patogênese, tá? Sobre como que está a transmissão, quais são os fatores. Então, eu vou começar falando sobre esses aspectos, ok? Então, a transmissão se dá por dois vetores, tá? São dois mosquitos que, através do sangue, eles conseguem colocar o vírus da dengue no organismo do ser humano. Temos, primeiramente, o Aedes aegypti, que aqui no Brasil é o mais famoso. Ele veio da África subsaariana, esse mosquito, né, por causa do processo todo de globalização e tal, navegações, ele conseguiu vir da África até o Brasil. E temos também outro tipo de mosquito, que aqui no Brasil não é tão falado, mas mesmo assim ele é muito, muito famoso, muito evidente. É o Aedes albopictus. Aedes albopictus, isso mesmo. Ele já é oriundo da Ásia e ele é mais relevante lá por aqueles lados mesmo, né? Ásia, Europa. Então, esses dois vetores, eles são os principais da dengue. Agora, alguns fatores do porquê da transmissão, ok? A sazonalidade, principalmente aqui no Brasil, é muito, muito importante para a proliferação desse mosquito e da doença. O que seria a sazonalidade? Ele aparece mais predominantemente em um determinado clima, em um determinado período, que no Brasil seria quente e úmido. Isso faz com que impulsione para os ovos do mosquito para eclodirem e para se formar mais mosquitos e tal. Alguns fatores socioeconômicos também, óbvio, sempre em alguma doença, em um país muito desenvolvido, alguns fatores socioeconômicos sempre aparecem. Aqui no Brasil, nós podemos evidenciar que a pobreza, a falta de saneamento básico, né, e a falta também de informação de pessoas mais desfavorecidas financeiramente, ela, ela proporciona muito a transmissão desse vírus e a proliferação dele, tá? Por exemplo, como sempre nós vemos nas favelas, muitos jarros de água parada para o consumo, ou seja, essa água ela faz com que o vírus ela se prolifere. Falta de saneamento, poças d'água, esgoto a céu aberto, tudo isso proporciona o desenvolvimento do vírus, tá? E da prole do vírus, né? Os filhotes. Então, esses fatores socioeconômicos são muito importantes, tanto para entender como faz a transmissão, como também para entender como é que a gente pode prevenir esse vírus. E outro fator interessante para a transmissão, que nas minhas leituras eu achei muito interessante, é um fator relacionado aos agentes de saúde. Na leitura que eu estava tendo, estava como que em muitos lugares, por exemplo, em condomínios, apartamentos, não é autorizado pelos síndicos ou pelo dono do estabelecimento mesmo a atuação do agente para ver se tem algum foco do mosquito, né? Eu não sei se isso é legal, não sei, não vem ao caso. Mas na leitura que eu fiz, então, diz que a proibição dos agentes nesses lugares também faz com que não tenha devida verificação do mosquito. E outro também, com agente de saúde, outro fator é que os agentes muitas vezes têm medo ou têm segurança de irem para alguns lugares para fazer essa verificação. Lugares como favelas, lugares de alto risco, lugares perigosos mesmo, eles têm esse medo, essa insegurança. Então, nas leituras eu achei isso muito interessante, porque eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, isso aqui eu fiz um pequenininho ciclo de como é que se dá a proliferação do mosquito. Primeiramente, começa com o mosquito infectado já. O mosquito infectado aqui, ele
vai no ser humano, ele né, pica o ser humano e tal, e esse vírus do mosquito vai para o ser humano. Isso torna o ser humano de suscetível a pegar o vírus a um ser humano infectado. Então, daí quando vem um mosquito que não tem o vírus e pega o sangue, né, suga o sangue desse ser humano infectado, ele pega e se torna um mosquito infectado, ou seja, daí vira todo um ciclo. Muito interessante essa percepção de como é que é a transmissão, que é um ciclo que fica um ciclo sem fim, né? Como diria Mufasa, é um ciclo sem fim, né? Sempre está ali uma coisa levando a outra. Então, esses foram aí alguns fatores que contribuem muito para a transmissão, é, é, transmissão, né? Alguns fatores. Então, agora eu falo do período da patogênese, né? Que não é muito o foco da nossa epidemiologia nesse momento, mas é também muito importante para entender, né, como que são feitos os processos. Então, a doença ela pode ser assintomática ou até levar à morte, como também ela pode, depois da cura, né, pode não sentir mais nada, mas também dar sequelas, né, porque a dengue ela pode afetar de forma muito grave ou de forma quase inútil, assim, o ser humano. Então, ela pode ser assintomática ou até levar à morte, ok? Alguns sintomas casuais que geralmente todos que possuem a dengue vão apresentar: vômitos, náuseas, febres e anorexia. E os sintomas para ficar lá alerta, que já é que quer dizer que a doença já está um pouco mais evoluída, seria o desconforto respiratório, dor abdominal intensa, extremidades frias, pulso muito rápido, erupção cutânea e hemorragias. Então, a partir desses sintomas, ok, já é um sinal de alerta, já é um sinal de que a doença já está um pouco mais grave, ok? Os tratamentos, nas minhas leituras, foram identificados como os pacientes diversificados em 4 grupos, ok? De um mais leve até um mais grave. O grupo A é apresentado pacientes com sintomas casuais, sem hemorragias. E o tratamento é feito com soros, chás e água, soro fisiológico, né? O grupo B são os que apresentam hemorragias menores, hemorragias pequenas, e daí deve-se já fazer um hemograma, um exame de sangue, né? O hemograma, e continuar a hidratação intensa, ok? Grupo C. O grupo C já começa a apresentar sinais de alarme, ou seja, já começa a ter calafrios, né? Extremidades frias, né? Pulso rápido, desconforto respiratório e a hemorragia já é um pouco mais intensa. Com isso, faz o hemograma e faz a tipagem sanguínea. O grupo D é uma continuidade do grupo C de pacientes que tiveram uma piora do quadro clínico, ok? Ou seja, a hemorragia continua, mesmo com a hidratação, mesmo assim ainda há muitos sintomas de alarme. Então, para isso, tem que fazer os mesmos exames, tá? Continuar com a bateria de exames. E, em caso ainda de piora, ir indicado ir para a UTI, ok? Então, o tratamento é feito desses 4 grupos de pacientes. Agora, a prevenção, né? Que é muito importante. Ultimamente está sendo bem em vigor, não só pela dengue, né, mas pelo período do Covid, de muitas outras doenças. Esse período de prevenção está se tornando cada vez mais importante. Claro que já era importante para todos os estudiosos da área, mas agora entre a população está ficando cada vez mais. Então, aqui na prevenção não é de se inventar muito, né, não é de inventar moda, é sempre a mesma coisa, tá? Controlar o vetor. Isso já está ligado com o saneamento básico, né? Porque com a melhora do saneamento básico, o vetor já vai estar mais controlado. Com a melhora do saneamento básico, os esgotos a céu aberto, as águas paradas, água potável vai estar mais suscetível para as pessoas menos favorecidas economicamente. Então, com o saneamento básico bom, o controle do vetor já vai ser bem mais fácil, tá? Agentes de saúde, né? Deixar os agentes de saúde fazerem seu trabalho.
né? Como assim, não inventar de proibir o agente de fazer uma inspeção na sua casa e também promover segurança para o agente, né? Isso aí já é mais caso de quem contrata a gente, no caso do governo e tal, mas promover mais segurança. E informação, sempre dar informação correta e útil e de forma de fácil entendimento para as pessoas, né? Porque não adianta uma informação toda complexa e a população não entender nada. Informações atualizadas, úteis, sem fake news. Isso é muito importante para a prevenção. E outro aqui é larvicidas para parar o crescimento das larvas dos mosquitos. Então, a prevenção, né, é uma forma muito importante para impedir esses surtos de dengue sazonais no Brasil e no mundo, né? Aqui eu escolhi algumas curiosidades, alguns casos de dengue mais no Brasil, em 2002 e 2010. Teve mais de 700 mil casos no Brasil, em cada um, tá? Então deu tipo 1 milhão e 400 casos só nesses dois períodos. A origem do mosquito, como eu disse anteriormente, é da África subsaariana, no caso dos Aedes aegypti, e na Ásia dos Aedes albopictus, tá? E o financiamento, né, que já vai também para a área da prevenção. No caso da informação, teve um plano de intensificação do combate à dengue em 2000, com um orçamento de mais ou menos 115 milhões de reais. E esse foi meu trabalho, ok? Espero que tenham curtido. Espero que eu possa ter falado de todos os requisitos para o trabalho e que vocês tenham entendido de forma boa. Eu sou Arthur Leixo Brito, espero não ter passado vergonha aqui. E é isso, todos tenham um bom dia, boa noite, boa tarde. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou estar apresentando sobre as doenças arteriais coronarianas. O que ela é? Ela é considerada uma doença cardiovascular, pois faz com que o sofrimento de sangue para o músculo cardíaco ele seja bloqueado parcialmente ou completamente. E por que isso é um problema? O músculo cardíaco ele precisa de um fornecimento constante de sangue rico em oxigênio. E quem está responsável por mandar esse sangue para o coração é as artérias coronarianas. Com o bloqueamento desse sangue pode ocasionar dor torácica, que é o que a gente chama de angina, ou um ataque cardíaco. A gente pode ver pela imagem que a artéria de cima é o fluxo normal, de como deveria estar correndo, e na de baixo, uma artéria com um bloqueio e como o fluxo diminui. A causa. As causas mais comuns. A causa mais comum é a arteriosclerose, que é a que está representada na imagem ao lado, que é quando há um depósito gradual de colesterol ou de outras matérias gordurosas na parede da artéria coronariana. Mas também, agora tem outras causas que elas não são tão comuns, mas que elas ainda existem, que no caso é um espasmo de uma artéria, que ela pode ocorrer espontaneamente ou como resultado do uso de certas drogas, como a cocaína e a nicotina. A disfunção endotelial, que é quando o vaso sanguíneo coronariano ele não se dilata a resposta necessária de maior fluxo de sangue que o coração demanda. Os defeitos congênitos, uma dissecção da artéria coronária, que é quando há uma ruptura que desce percorrendo o revestimento de uma artéria coronária. O lúpus eritematoso sistêmico, uma arterite, que no caso é a inflamação das artérias, um coágulo de sangue que viajou da câmara do coração para uma das artérias coronárias, ou uma lesão física. Os fatores de risco. Existem fatores de riscos alteráveis e os não alteráveis. Primeiros alteráveis seria a idade avançada, ser do sexo masculino, parece brincadeira, mas em algum momento, no caso, a doença arterial coronariana ela era conhecida como a doença de homens, porque
os homens, eles desenvolvem essa doença aproximadamente 10 anos mais cedo do que as mulheres. Por que isso? Porque as mulheres, elas estão protegidas por elevados níveis de estrogênio. Esses níveis de estrogênio, eles só começam a baixar na menopausa. E isso seria uns 10 anos depois. Histórico de familiar de doença arterial coronariana precoce, ou seja, que algum parente próximo desenvolveu essa doença antes dos 55 anos de idade, sendo no caso de um parente masculino, ou antes dos 65 anos de idade, sendo o caso de um parente do sexo feminino. Agora, os fatores alteráveis, que no caso eles podem ser tratados ou modificados, que é o colesterol alto, a diabetes mellitus, o tabagismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o sedentarismo ou fatores alimentares. Sintomas, eles se diferenciam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são a angina, como eu já tinha dito antes, que é o desconforto ou a dor no peito, uma fadiga extrema durante esforço, uma dor no ombro ou no braço, sendo essas dores geralmente no braço esquerdo, falta de ar ou inchaço nos pés. Diagnóstico. Se houver suspeita, o médico vai perguntar sobre os sintomas, o histórico médico e se há fatores de risco. Ele pode pedir alguns exames. Os mais comuns são em ordem alfabética, no caso. O angiograma por ressonância magnética, angiograma por tomografia computadorizada, o ecocardiograma, o eletrocardiograma, um exame de sangue, radiografias, testes de estresse, tomografia cardíaca nuclear ou testes de estresse nuclear, tomografia computadorizada de feixes de elétrons ou um ultrassom intravascular. Agora, para prevenção. Parar de fumar. Parar de fumar vai diminuir pela metade o risco de desenvolver a doença, controlar a obesidade, controlar a pressão arterial e controlar a diabetes, se necessário. Essas três podem também ser controladas mantendo uma alimentação saudável, ou seja, comer menos gordura saturada, evitar gorduras trans, comer mais frutas e vegetais, comer mais fibras, consumir menos álcool e menos carboidratos e praticar mais atividades físicas. As pessoas fisicamente ativas, elas também têm uma predisposição menor de desenvolver a doença arterial coronariana. Países de baixa e média renda. Em países desenvolvidos, 1/4 da população morre pelas doenças coronarianas, no caso, doenças cardiovasculares. Já em países de baixa e média renda, 3/4 das mortes são por doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eles não têm o benefício dos programas integrados da atenção primária, então eles não têm como detectar e tratar os pacientes precocemente. E eles também não têm acesso a serviços de saúde eficazes que respondam, no caso, às necessidades que eles precisam. A OMS, ela identificou algumas intervenções e elas são, no caso, a criação de políticas abrangentes para controle do tabaco, aplicar impostos para reduzir a ingestão de alimentos ricos em gorduras trans, açúcares e sal, construir vias para caminhada e ciclismo, para incentivar e aumentar a prática de atividades físicas, construir estratégias para reduzir o uso nocivo do álcool e fornecer refeições saudáveis para as crianças em ambientes escolares. A ação do OPAS. O OPAS ele coordena a iniciativa Hearts nas Américas, divulgando as melhores práticas para prevenção e manejo de doenças cardiovasculares. E o que seria o Hearts nas Américas? Ele é uma iniciativa de países liderados pelo Ministério da Saúde, que tem como a participação dos atores locais e são acompanhados tecnicamente pelas OPAs. Eles buscam integrar harmoniosa e progressivamente aos serviços de saúde existentes para promover a adoção dos melhores práticas globais na prevenção de controle de doenças cardiovasculares e modificar a atuação dos serviços por meio de um melhor controle das doenças.
e o impacto do Covid-19. Pessoas que têm a doença, elas são um grupo de risco, porque elas têm um maior risco de desenvolver formas graves da Covid-19. E por elas terem um maior risco, muitas delas têm muito medo. E que acabam evitando procurar os atendimentos de saúde, sejam de rotina ou de emergência. Isso acaba que piora o quadro delas em relação à doença. Essas foram as fontes que eu usei para o meu trabalho e foi isso. Essas foram as informações que eu trouxe para vocês. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Eduarda e estarei falando sobre a doença infecciosa sífilis. Primeiramente, o que é sífilis? A sífilis pode ser caracterizada como uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Ela é curável e exclusiva do ser humano, porém, se não houver um tratamento de forma correta, pode acabar se tornando crônica. Ela é causada pela bactéria Treponema pálido e pode apresentar várias manifestações clínicas e de diferentes estágios, sendo eles a sífilis primária, secundária, latente e terciária. Ela pode ser transmitida através de relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infectada. No caso de gravidez, ela pode ser transmitida para a criança, se tornando a sífilis congênita. Alguns sintomas que não podemos ignorar da sífilis são dores musculares, dor de garganta, formigamento, vermelhidão da pele, aparecimento de nódulos nas axilas e pescoços e feridas indolores no local da inflamação. A seguir estarei falando sobre mais alguns sintomas conforme a grade, da sífilis, sendo elas as primárias, secundárias e em diante. Sintomas da sífilis primária: cancro duro, que no caso são pequenas feridas ou caroço que não dói, mas também pode causar desconforto. Nos homens, as feridas são presentes no prepúcio, que é a pele que cobre a glande do pênis, e nas mulheres nos pequenos lábios e nas paredes vaginal. Sintomas da sífilis secundária: são presentes manchas vermelhas na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Também há descamação da pele, ínguas em todo o corpo, mas principalmente na região genital, dor de cabeça e dores musculares. Sintomas da sífilis secundária: dor de garganta, febre entre 38 graus ou até menos, falta de apetite e perda de peso. Sintomas da sífilis terciária: lesões maiores na pele, na boca e nariz, problemas em órgãos internos, sendo eles o coração, o nervo, ossos, músculos, fígados e também os vasos sanguíneos. Náuseas e vômitos frequentes, rigidez do pescoço com um pouco ou até grande dificuldade para estar movimentando a cabeça e convulsões. Mais alguns sintomas da sífilis terciária é a perda auditiva, vertigem, insônia e AVC, reflexos exagerados e pupilas dilatadas. Também a presença de delírios, alucinações, a diminuição da memória recente e da capacidade de orientação. Manifestações clínicas da sífilis primária. Durante o período da sífilis primária, pode haver uma incubação entre 3 semanas e ela inicia com uma pápula no sítio da inoculação e ela pode evoluir rapidamente, se tornando uma úlcera, porém pouco dolorosa, com 1 a 2 centímetros de diâmetro, e ela possui bordas elevadas e enduradas. E nessa fase, as espiroquetas elas poderão disseminar com um sistema sistematicamente, estabelecendo as bases fisiopatológicas para uma manifestação de sífilis secundária ou também pode ser sobre umas sífilis tardias. Manifestações clínicas da sífilis secundária. Durante semanas ou até mesmo alguns meses após a lesão da primária, da sífilis primária,
em torno de 25% dos pacientes que não conseguiram se tratar ou não se trataram ou até mesmo tiveram um tratamento inadequado, eles acabam desenvolvendo sintomas da sífilis secundária. Entre eles estão grandes manifestações das doenças constitucionais, no caso, sintomas constitucionais, a febre, a cefalia, a mialgia, indisposição, faringite, a perda de peso, as manifestações cutâneas, que são, no caso, como eu posso dizer, são manchas nas palmas, nas mãos, na sola dos pés. Também as manifestações gastrointestinais, que é presente a hepatite, úlceras, que são infiltradas nas gastrointestinais. As manifestações músculo-esqueléticas é presente na sinovite e na osteite. Nas manifestações renais é possível a presença da síndrome nefrótica e a insuficiência renal aguda. As manifestações neurológicas e também oculares, no caso, pode haver a meningite, inflamação dos nervos cranianos, acidentes vascular cerebral, entre outros. As manifestações clínicas da sífilis latente precoce, elas são referentes a pacientes que estão com a sífilis, porém eles não apresentam sintomas. Então, pode começar com uma sífilis primária e está se desenvolvendo e a pessoa não sabe. Então, quando ela percebe isso, ela já está numa sífilis terciária daqui a alguns anos. No caso, entre 1 a 30 anos, né? Pode estar passando esse tempo e ela não vê presente os sintomas nela e só ser capaz de estar presenciando tais sintomas na presença da sífilis terciária, que no caso 25 a 40% dos indivíduos, eles podem evoluir, né, para essa sífilis terciária, como eu já disse, entre 1 a 30 anos do contágio, e inclusive aqueles que não apresentam as manifestações primárias ou secundárias. E as principais manifestações são as cardiovascular e especialmente a aortite, e é presente as gomas cilítica. As causas. É presente os problemas sociais, no caso, pessoas que não têm acesso às informações, unidade básica e educação, envolvendo a pobreza, a promiscuidade, que é a troca de parceiros sexuais durante o ato, né? Conforme, né? Uso de drogas, que o sexo ele pode estar sendo usado como uma moeda de troca para pessoas viciadas, né? No caso, viciadas em crack, em cocaína, etc. Entre outros, né? Agora, a epidemiologia dentro da sífilis, né? Conforme a projeção da OMS, aproximadamente 6 milhões de casos surgem anualmente no mundo, então são bastante casos. Casos são evidentes em jovens ativos e principalmente em jovens do sexo masculino que têm ação sexual entre si. Dados do Ministério da Saúde demonstram a mesma tendência em todo o território nacional na sífilis congênita, que é a sífilis na gravidez, que é transmitida para o feto. Em 2019, foram notificados 152.915 casos de sífilis adquirida em todo o país, com taxa de 72,0 casos por 1.000 habitantes. E a maior parte das pessoas dentro dessas notificações são indivíduos entre 20 e 29 anos. Também o que pode estar gerando grandemente, né, as causas de sífilis, que podemos ver que é bastante, são 6 milhões de casos que surgem anualmente no mundo. Também é a pré-assistência, no caso do pré-natal, de forma inadequada, a baixa escolaridade no assunto materno, a raça negra, também elas possuem bastante casos de sífilis, o baixo nível socioeconômico e parceiros não tratados
e idade materna, no caso, idade de mães, né? Jovens mais novas que não têm um domínio sobre o conhecimento na área sexual. Patologia da sífilis direta e congênita. A direta, como foi dito antes, a sífilis pode ser transmitida por relação sexual, sem camisinha ou com uma pessoa infectada, e ela tem um desenvolvimento de forma latente. A congênita atinge a mulher pela via sexual. A disseminação hepatogênica do treponema. Também pode haver complicações cardiovasculares e neurológicas. E o contágio transplacentário, no caso do contágio da gravidez para a criança, no feto, né? E a infecção congênita, que ela pode acometer o sistema retículo, endotelial, o hematológico e músculos esqueléticos, sistemas nervoso central e raramente rins, pulmões e olhos. O diagnóstico. Geralmente, o diagnóstico é feito com a observação do médico na parte íntima dos indivíduos, e também é feito um diálogo com o paciente para estar vendo se ele teve contato com pessoas, né, sem camisinha, e são feitos testes diretos para sífilis, que são os exames em campos escuros, pesquisa direta com material curado. Possui os testes imunológicos, que são não treponêmicos e treponêmicos. Entre os treponêmicos está o teste VDRL, que ele é um estudo laboratorial de doenças venéreas. O RPR, que ele permite a realização de testes, no caso, sem a inativação de amostras. E ele pode estar sendo feito, a leitura dele a olho nu. E geralmente ele é realizado em cartões descartáveis. O TRUSH, que ele é, como eu posso dizer, tá explicando, ele é um teste de rastreio pré-natal, né, no caso da gravidez, no início da gravidez. O que é muito importante, né? A mãe está passando pelo processo do acompanhamento do pré-natal para estar à frente, né, de doenças que podem ocorrer durante a sua gestação, que é bem presente também a sífilis, né, congênita. Então, o TRUSH são testes de rastreio pré-natal, que não são invasivos. Eles servem para detectar a precoce de trisomías e de outras anomalias e cromossômicas. Ele é geralmente um exame de sangue. Agora, os treponêmicos, é presente o exame FTA, que são testes específicos que eles dão uma confirmação de diagnósticos, né, através de reações. E a ELISA, o ELISA, que são testes imunoenzimáticos, ele permite a detecção de anticorpos específicos. Também é presente os testes de hemaglutinação e aglutinação e testes rápidos. A sífilis congênita, ela é a infecção do feto pelo treponema pálido e é transmitida por via placentária. No caso, na gravidez, né? Ela é passada da mãe para o seu feto. A transmissão é por via sexual, sem uso do preservativo. A transmissão, ela pode ocorrer em qualquer momento da gravidez, se a gestante não perceber, né, e não receber o tratamento adequado. E também, geralmente, é difícil, mas pode acontecer a transmissão através de transfusões de sangue. Durante a sífilis congênita, é muito importante, durante a gravidez, as mães, né, estar participando desde o começo do pré-natal, porque durante o pré-natal é feito exames e nesses exames são diagnosticados doenças, no caso a sífilis entra, né, nesses diagnósticos. Manifestações clínicas da sífilis congênita precoce. No caso, pode acontecer após o nascimento da criança, que é a prematuridade, o baixo peso ao nascer, a hepatomegalia, a renite serossanguinolenta,
a icterícia, lesões cutâneas, lesões ósseas e lesões oculares. A sífilis congênita tardia. Eu não mencionei antes, mas a sífilis congênita ela é distribuída entre congênita tardia e a congênita precoce. Então, as manifestações clínicas da congênita tardia pode ser a úlcera gomosa, alterações ósseas, alterações dentárias na criança e dificuldade de aprendizagem e surdez. Ela pode aparecer durante os 0 a 2 anos na vida da criança. O tratamento ele é disponibilizado pelo SUS nas redes básicas de saúde. Os diagnósticos são os exames que eu mencionei anteriormente, o VDRL, o RPR, o TRUSH, entre outros. O medicamento é a penicilina e a sua dosagem é feita conforme cada estágio da sífilis, a primária, secundária, terciária e conforme também a sífilis que é passada para o feto, né? Que então também terá uma medição do medicamento totalmente diferente para um adulto. A gente pode ver então que a sífilis ela é bem presente na nossa sociedade. Ela acontece de forma precoce no mundo, com 6 milhões de casos. São bastante casos. Podemos ver que é muito fácil de estar pegando, principalmente com pessoas que não têm uma educação sobre relações sexuais. E é muito importante estar usando a camisinha para estar se protegendo, não só da sífilis, né, como DST, entre muitas outras. Se vocês quiserem, né, e tiver o interesse, podem estar pesquisando imagens e ver como os sintomas, as feridas, são horríveis, né? É bem feio assim de se ver, algo agoniante, né, de estar se vendo. É muito triste também se ver essa doença presente nas crianças, né, no feto assim que nasce prematuro, geralmente às vezes com muitas manchas cutâneas no corpo, muito vermelhidão, a pele descascando, então é algo bem triste de se ver, né, que possa, conforme o tempo, as pessoas possam estar tendo um olhar diferente, né, para sífilis, para as relações sexuais e se protegerem, porque é algo que não afeta só o adulto, mas também pode afetar o feto, pode afetar uma criança, um ser inocente. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. É um assunto muito abrangente, tem muitas coisas dentro dele, dentro do tema da sífilis. Tentei estar diminuindo o máximo possível. Espero que tenham gostado. E caso tenham interesse, como eu falei, pesquisem imagens para estar por dentro de como são os sintomas, como são as feridas nas pessoas, nas crianças, nas partes do corpo. Eu agradeço a atenção e muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia, do curso de Gestão Hospitalar e Epidemiologia 1. Eu vou fazer uma apresentação sobre a história natural da febre amarela, desde o seu período pré-patogênese ao período patogênese. Para começar, a gente tem que deixar claro que a febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa. Ela é transmitida ao homem através da picada de mosquitos hematófagos dos gêneros Aedes ou Hemagobus. Ela mantém-se endêmica ou exótica nas florestas tropicais da América e da África, e aqui no Brasil ela causa periodicamente alguns surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto na saúde pública. Agora, passando para o período pré-patogênese, que engloba os fatores sociais. Nesse tipo de fator, a gente pode colocar a globalização e os deslocamentos em massa de pessoas por todo mundo, tá fazendo com que essa espécie de mosquito esteja se expandindo muito rápido. Ainda pode incrementar as mudanças climáticas, que eu vou citar mais nos fatores ambientais. Posso dizer que essa espécie de mosquito, ela não se desloca mais de 50 ou 100 metros, então é claro que ela está utilizando os veículos do ser humano para se mover.
A febre amarela, por exemplo, ela chegou da África para a América através do tráfico de escravos, naqueles navios negreiros, ainda no Brasil colônia, e foi se espalhando pela região no mesmo ritmo que as pessoas se deslocavam. Então, a globalização e o deslocamento em massa está facilitando muito a transmissão e a chegada do vírus. Sobre os fatores socioeconômicos, a gente pode afirmar que são os que mais influenciam na propagação de doenças causadas por vetores, no caso, a febre amarela, porque as classes baixas, elas sempre vão levar a pior em relação à transmissão da febre amarela, porque a forma de armazenar água, de tratar ou não o resíduo, ou o uso de ar-condicionados, eles são determinantes para que o mosquito ele se crie, viva, reproduza e se alimente em um determinado local do que em outro. O Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela urbana, ele vive comodamente em lugares de temperatura que beirem os 25 graus. Então, ele deixa suas larvas na água, por isso, aqueles lugares onde a água fica parada depois das chuvas, seja em baldes que muitas comunidades de poucos recursos usam para armazenar, ou em pneus, plásticos e demais objetos descartados, são ideais para o mosquito. Além disso, a classe baixa é a que menos possui sistema de saneamento. O sistema de esgoto, ele promove a interrupção da cadeia de contaminação humana e tem a melhoria da gestão dos resíduos sólidos, o lixo. Ele vai reduzir o impacto ambiental e também vai eliminar ou dificultar a proliferação de vetores de doenças. Agora, eu quero que vocês imaginem o Brasil colônia, a falta de higiene que era, não tinha saneamento básico, repleto de lugares com água parada e as altas temperaturas, né? Não foi à toa que quando o vetor chegou aqui no Brasil, ele começou a se espalhar muito rápido. Os fatores sociopolíticos, primeiro eu quero citar que durante o reinado do Dom Pedro II, a tranquilidade deu lugar à apreensão e pânico da população com a chegada de um vírus já conhecido no exterior, só que totalmente novo aqui no Brasil, que era a febre amarela. Então, a febre amarela começou a avançar sem piedade sobre o litoral brasileiro e até hoje, alguns documentos históricos que estão guardados lá no Senado em Brasília, eles mostram que, apesar da destruição que a febre amarela produzia, a olhos vistos no Império, teve muito político que negou a realidade e eles procuraram minimizar a gravidade da pandemia. No discurso, em abril de 1850, no Palácio Conde dos Arcos, que era a sede do Senado lá no Rio de Janeiro, o senador e ex-ministro Bernardo Pereira, ele garantiu que a doença não era assim tão perigosa e ele chegou a pôr em dúvida se seria mesmo a temida febre amarela. Agora, voltando para os dias atuais, o governo atual já devia estar mais preparado, né, para lidar com doenças transmitidas por vetores, que no caso é a febre amarela, que é uma doença tão antiga. Em relação ao enfrentamento do vírus, o governo brasileiro ele tem desenvolvido ações baseadas nos pilares de vigilância integrada, o diagnóstico laboratorial e a prevenção ou imunização, que seria a vacina. Essas ações elas têm sido acompanhadas de medidas nas áreas de assistência à saúde, comunicação e financiamento. A vigilância ela tem por objetivo a prevenção de casos humanos de febre amarela mediante a identificação precoce da circulação viral na população de macacos mortos ou doentes. Então, quando o macaco ele é encontrado morto ou doente, isso é um alerta que a febre amarela está circulando ali perto na região. A Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde, ela estabeleceu, em parceria com os laboratórios de referência da rede, um protocolo de coleta, acondicionamento, transporte, fluxo de encaminhamento de amostras para atender o país durante o surto de febre amarela. Porém, a maneira mais eficiente de prevenção é a vacinação. E hoje os principais desafios do governo são motivar as pessoas a se vacinarem, fazer com que acreditem que a vacina é segura e que a doença da febre amarela ela veio para ficar, mesmo de forma endêmica. Sobre os fatores socioculturais. Desde que os casos de febre amarela começaram a aumentar na região sudeste, no Distrito Federal, muitos macacos de várias espécies têm sido encontrados mortos. Muitos são vítimas da doença, mas boa parte é morta por ação humana, motivada pela crença de que os macacos transmitem o vírus. Os primatas eles servem como uma espécie de termômetro da febre amarela. Quando muitos são encontrados mortos por febre amarela, é possível encontrar focos de transmissão e até mesmo o caminho que a epidemia está tomando. Porém, boa parte desses animais estão sendo mortos por pessoas que acreditam que eles podem transmitir o vírus. No Rio de Janeiro, cerca de 69% dos macacos encontrados mortos pelo Centro de Zoonose tinham sinais de espancamento, envenenamento e morte não natural. Essa caça dos macacos possui uma série de consequências negativas, algumas delas atingindo o próprio ser humano. Além de atuar como uma espécie de mensageiro da febre amarela, o macaco é a primeira opção do mosquito para se alimentar. A segunda somos nós.
Os mosquitos que transmitem a febre amarela, dos gêneros Haemagogus e Sabepes, eles possuem uma predileção pelo sangue de primatas. Essa predileção ela vem desde a pré-história, quando esses mosquitos eles se alimentavam do sangue de grandes mamíferos que foram extintos. Dessa forma, os mosquitos eles se adaptaram e passaram a se alimentar do sangue dos primatas mais próximos, os macacos. Se o número de macacos diminui, os mosquitos então eles vão começar a buscar alimento em outros lugares, encontrando o ser humano como uma ótima segunda opção. Agora, falando sobre os fatores ambientais, primeiro a gente tem que entender que existem 2 ciclos epidemiológicos de acordo com o local e espécie do mosquito transmissor. A gente tem o ciclo silvestre e urbano. O ciclo silvestre ele envolve a transmissão do vírus entre primatas não humanos, como os macacos e os mosquitos encontrados na floresta, mas o mosquito, então, ele pode transmitir o vírus para os humanos quando trabalhamos ou visitamos áreas de matas. O ciclo urbano, ele envolve a transmissão do vírus entre humanos e mosquitos urbanos, principalmente o Aedes aegypti, que também transmite dengue, zika e chikungunya. O vírus geralmente é trazido para o ambiente urbano por um ser humano que foi infectado nas áreas de mata. O Aedes, então, ele pode picar esse indivíduo infectado e iniciar o ciclo urbano. É importante ressaltar que o vírus da febre amarela nunca é transmitido pelo contato de pessoa para pessoa e que, seja no ciclo silvestre ou urbano, as manifestações clínicas são iguais. Essas doenças transmitidas por vetores, como a febre amarela, são muito influenciadas por aspectos ambientais. Calor e chuva é basicamente o que o transmissor da febre amarela precisa para se reproduzir. Isso que torna o Brasil um ótimo lugar para esse mosquito circular. A chuva promove criadouros naturais dependentes de água para os mosquitos silvestres e urbanos. Já as altas temperaturas elas contribuem muito com a proliferação e a transmissão do mosquito. Esses vetores eles vivem comodamente em lugares que beirem aos 25 graus. Não podendo deixar de mencionar que o fator da perturbação ecológica está favorecendo a chegada de mais e mais mosquitos no meio urbano. Ações humanas, como o desmatamento de milhares e milhares de hectares, perturba a cadeia epidemiológica, o que é causando a contaminação de humanos pelas doenças vetoriais. Isso não está acontecendo somente agora. No segundo livro de Odair Frank, em 1633, o jesuíta francês Raymond Breton, ele relatou uma epidemia entre os imigrantes franceses na ilha de Guadalupe, no México, e ele relacionou a derrubada de árvores com a doença da febre amarela, ao registrar que, à medida que cortavam os bosques, a terra arrojava seu veneno. Ou seja, quanto mais florestas eram derrubadas, o aparecimento de vetores era inimitável, trazendo diversas doenças, como a febre amarela. Sobre os fatores genéticos, as diferenças genéticas entre as pessoas podem fazer com que algumas sejam mais picadas que outras. Por alguma razão que a gente desconhece, os mosquitos eles preferem as que têm mais colesterol ou esteroides na pele, também se inclinam para aquelas que emitem mais dióxido de carbono, que inclui as grávidas, e as que fazem exercício, aquelas que transpiram e que produzem mais calor corporal, as do grupo sanguíneo O e as que bebem álcool, especialmente a cerveja. Também é preciso levar em conta que há indivíduos cuja reação à saliva do inseto é maior, só que não é nem por isso que elas são mais consistentes das picadas, embora não necessariamente elas vão ser mais picadas do que outras pessoas. Agora, pulando para o período pré-patogênese, a gente vai falar sobre as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas da febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, ela é imunoprevisível, cujo agente etiológico é transmitido por vetores artrópodes. O vírus da febre amarela é um arbovírus, que é vírus transmitidos por mosquitos, dos gêneros Flavivírus, da família Flaviviridae. Então, a sua transmissão ocorre quando as fêmeas dos mosquitos elas adquirem o vírus ao se alimentarem do sangue dos primatas infectados, tanto macacos como seres humanos. O vírus, então, ele vai infectar as células do intestino do mosquito até as glândulas salivares. Quando ele chega nas glândulas salivares, o vírus é inoculado em outro primata por meio da picada. E ao entrar na nossa corrente sanguínea, o vírus vai infectar primeiro as células do sangue para começar a se multiplicar. Depois que a quantidade do vírus já aumentou bastante, ele vai começar a infectar e se multiplicar por outras partes do nosso corpo, como rins, fígado e baço. As células utilizadas pelo vírus para se multiplicar, então elas vão ser destruídas e isso vai acabar gerando inflamação de tecido.
Agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas da febre amarela. O período de incubação desse vírus é de 3 a 6 dias e a maioria dos indivíduos com febre amarela apresenta uma doença leve e autolimitada, que consiste em febre, cefaleia, malgia e mal-estar. A apresentação clínica ela pode se dividir em 3 fases: o período de infecção, o período de remissão e, eventualmente, uma fase ou período de intoxicação. A apresentação mais grave da doença ocorre em 15% dos casos, em geral passado o período de infecção e remissão. Nesses casos, eles apresentam primeiro o início abrupto de mal-estar geral, que pode incluir febre, calafrio, dor de cabeça, náusea e tontura, e tem os achados clínicos que incluem dissociação de febre e pulso, que é febre com frequência cardíaca baixa, conjuntivite e rubor facial. Depois que passa o período de infecção, os sintomas e a temperatura vão se normalizar por até 24 horas, que é o chamado período de remissão, e nesse tempo a viremia ela vai se tornar indetectável. O paciente pode, então, ou se recuperar, já que é uma doença autolimitada, ou progredir para uma doença fatal durante o próximo estágio. Em aproximadamente 15 a 25% dos casos, a remissão é seguida pelo retorno dos sintomas, que acaba gerando o período de intoxicação. Agora, falando da cronicidade, a febre amarela mata e é considerada uma doença de alto risco, podendo se desenvolver até sua fase tóxica mais perigosa, onde é uma letalidade de cerca de 50%. A fase tóxica da doença, ela comete uma pequena parcela de pessoas, cerca de 15 a 25%, que não tiveram o tratamento adequado ou não buscaram ajuda médica. Nessa fase, então, a pessoa pode desenvolver icterícia, falência múltipla de órgãos, hemorragia interna, insuficiência hepática e renal, coma e, consequentemente, a morte. Por isso é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível, caso a pessoa apresente determinados sinais e sintomas, principalmente se a pessoa mora em áreas de risco ou ela pode ter viajado para uma área de risco. Eu não consegui achar nenhum documento, artigo, tese que apresente um estudo sobre sequelas da febre amarela. O máximo que eu consegui foi uma matéria de jornal onde se falava que, através de acompanhamento diário e realização de exames, alguns médicos conseguiram identificar casos de hepatite crônica, meningite e até uma doença autoimune em fator de essas pessoas terem possuído a febre amarela. Mas como eu não achei o resto da reportagem, eu não vou colocar aqui como um fato comprovado, e eu acredito que ainda vai demorar algum tempo até sair um estudo grande que fale sobre as sequelas da febre amarela. Sobre a prevenção da doença, a vacinação é a principal medida de controle da febre amarela e durante a ocorrência de um surto da doença, recomenda-se a vacinação das pessoas não vacinadas que residem ou vão se deslocar para alguma área de risco. As pessoas também podem evitar picadas usando repelente, evitando perfume em áreas de mata e vestindo roupas compridas e claras quando está em alguma região com maior incidência de mosquitos. Também é interessante controlar a proliferação desses insetos se livrando da água parada e do acúmulo de lixo. Por fim, tentar ficar longe de áreas de risco, como regiões de matas com o registro da doença. O controle vetorial ele consiste em evitar que haja contato entre o doente e o mosquito transmissor, sendo necessária a utilização de telos em seu local de permanência, pois ele pode acabar se tornando uma fonte de infecção urbana. Ações de combate para o controle vetorial podem ser realizadas nos municípios com maior taxa de transmissão e em áreas próximas. Para que haja a diminuição das taxas de infecção, as ações elas devem seguir as orientações do Programa Nacional de Controle da Dengue. O combate ao mosquito ele pode ser feito de duas maneiras, ou eliminando os mosquitos adultos e principalmente acabando com os criadores de larvas. Por isso é importante que recipientes que podem encher-se de água eles sejam descartados ou fiquem protegidos com tampas. Qualquer recipiente com água e sem tampa, inclusive as caixas d'água, elas podem ser criadores para os mosquitos que transmitem a febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Para finalizar a apresentação, eu trouxe algumas observações e curiosidades sobre a febre amarela. Primeiro, qual que é a origem do vírus? A origem do vírus causador da febre amarela foi motivo de discussão por muito tempo, porém estudos recentes comprovaram que o vírus tem origem africana. O primeiro relato de epidemia de uma doença semelhante à febre amarela é o de um manuscrito maia de 1648 em Yucatán, no México. Na Europa, a febre amarela já havia se manifestado antes dos anos 1700, mas foi somente em 1730, na Península Ibérica, que se manifestou a primeira epidemia, causando a morte de 2.200 pessoas. Agora, qual a diferença entre febre amarela silvestre e a febre amarela urbana? A principal diferença são os mosquitos que transmitem a doença.
Nos centros urbanos, a transmissão é feita pelos Aedes aegypti, que transmite também zika, dengue, chikungunya, e já nas áreas rurais, geralmente são os mosquitos haemagogos e os sabetes. Agora, o que fazer ao encontrar um macaco morto ou doente? Os macacos, eles são nossos aliados no combate à febre amarela, porque eles ajudam a alertar os órgãos de saúde pública sobre a presença dessa doença na região. Se algum dia você identificar macacos doentes ou mortos, em casos de animais doentes, o Serviço de Controle de Zoonoses acionará os órgãos de meio ambiente do município. Por que o nome febre amarela? Essa pergunta é bem famosa e o nome da doença é febre amarela porque um dos seus sintomas é a icterícia, que seria o amarelamento da pele dos olhos, que surgem quando o fígado é lesado. Isso acontece geralmente porque depois que a febre baixa, vem um conjunto com dores abdominais que acaba causando a icterícia, o amarelamento da pele dos olhos. Como é realizado o tratamento da febre amarela? Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente o paciente com suspeita de febre amarela. O tratamento ele é apenas sintomático, então ele é com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, ele deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Na forma grave da doença, o paciente ele deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para reduzir as complicações e o risco de óbitos. Medicamentos como a aspirina, ela deve ser evitada, já que pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas no paciente. E por último, a transmissão urbana com a Aedes aegypti não acontece no Brasil desde 1942. As incidências atuais são da transmissão silvestre. A transmissão urbana, onde o mosquito Aedes aegypti, ele pica o ser humano e depois ele pica outro ser humano transmitindo a doença, não acontece desde 1942. Desde julho do ano passado, os casos confirmados pelo Ministério da Saúde ocorreram no Distrito Federal, Rio e Minas Gerais, e também no estado de São Paulo. Entre as cidades paulistas, com notificações mais recentes, estão Itatiba, Jundiaí, Mariporã e Nanazé Paulista, mas sempre em zona de mata. Na capital paulista, por exemplo, ninguém foi infectado pelo meio urbano. Somente tem manifestação de febre amarela no ciclo silvestre. Bom, turma, professor, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouquinho mais sobre a febre amarela. E lembre-se, se vocês ainda não se vacinaram, procurem se vacinar. É só uma dose e dura para a vida inteira, principalmente se você mora em região de mata ou vai viajar para alguma zona de risco. É isso, obrigado por assistirem. Até a próxima. Bom dia, meu nome é Cauê. Eu vou explicar agora sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC. O que é? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões, causada por diversos fatores, mas a principal seria a bronquite ligada à inalação de gases tóxicos. Período pré-patogênese, ou seja, tudo o que cria essa patógene, no caso, seria a fumaça do cigarro, os compostos nocivos para pulmão, como por exemplo, outras drogas, o quadro persistente de bronquite também, no caso, uma bronquite crônica, pode evoluir para uma DPOC. E o quadro persistente de enfisema pulmonar também pode evoluir para uma DPOC. Vertentes. Existem duas vertentes, uma causada pela bronquite, por uma bronquite que se torna permanente, enquanto outra é causada por um enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos
que são as estruturas que promovem as trocas gasosas dentro, no órgão. Ou seja, os alvéolos são responsáveis para levar o oxigênio do ar para o nosso sangue. Aqui temos um exemplo de um alvéolo saudável e de um enfisema pulmonar. A gente pode ver que no enfisema as paredes do alvéolo estão totalmente destruídas, enquanto as paredes do alvéolo saudável estão grossas e saudáveis. Fatores socioeconômicos que agravam a doença. Casas que não são corretamente pintadas, paredes que geram bolor contínuo, falta de procura de ajuda e conscientização sobre a doença e a fumaça gerada pelos centros urbanos, das pessoas que moram nos centros urbanos, são fatores socioeconômicos que acabam gerando, que acabam agravando a doença. No caso, pessoas que não têm dinheiro para pintar a casa regularmente, geralmente a parede começa a descascar. O que começa a acontecer é que esse descascamento viram partículas no ar, essas partículas entram dentro do nosso pulmão e acabam limitando a nossa respiração também. E acabam agravando o resultado do enfisema ou da bronquite. O bolor contínuo, a mesma coisa, ele acaba se espalhando pelo ar, a gente acaba respirando ele e acaba agravando a doença. Acaba agravando ainda mais a bronquite. A falta de procura de ajuda e conscientização, né? No caso, a gente não tem conhecimento sobre essa doença pulmonar, que muitas poucas pessoas sabem que a bronquite ela pode se tornar permanente, né? E por conta dessa falta de conscientização por parte do Estado e dos meios da saúde, as pessoas que são mais vulneráveis economicamente acabam não tendo esse conhecimento, acabam não podendo pintar a casa e acabam morando em lugares apertados e úmidos, né? O que acontece que acaba gerando o bolor contínuo nas paredes. E as pessoas, por exemplo, não têm condições de se mudar dos centros urbanos ou acabam vivenciando o centro urbano por conta de fatores socioeconômicos, por exemplo, fica mais perto do trabalho, acabam sendo mais suscetíveis ao DPCO. Fatores sociopolíticos. Apesar dos fatores sociopolíticos não serem tão relevantes para a doença, eles impactam de tal maneira. Proibição da propaganda de cigarro são algo positivo. A delimitação de espaços exclusivos a fumantes é algo positivo. O aumento das classes marginalizadas mais vulneráveis à doença é algo negativo. A falta de conscientização sobre a doença é algo negativo. E a falta de regulamento sobre os compostos nocivos à saúde pulmonar é algo negativo. Ou seja, os fatores sociopolíticos podem tanto retardar a doença como deixar a população mais suscetível a ela, ou aumentar a população que é suscetível à doença. Fatores socioculturais. Pais que fumam perto de seus filhos podem também gerar os fatores para a doença, já que seus filhos podem inalar a fumaça do cigarro e, consequentemente, gerando a bronquite e o enfisema pulmonar, que pode se tornar permanente. Pelos pais fumarem também perto de seus filhos, eles podem dar o exemplo de fumar para os seus filhos, os deixando mais suscetíveis aos agravantes da doença, que no caso seria o cigarro. Os portadores psicossociais. Os portadores ficam com o raciocínio prejudicado e até ficam mais sujeitos à depressão, deixando ainda mais suscetíveis aos agravantes da doença. Ou seja, uma pessoa que ela recebe menos oxigênio no cérebro, ela fica mais suscetível à depressão. E se ela fica depressiva, ela fica como é que é mesmo?
ela fica mais suscetível a não deixar de fumar, por exemplo, porque ela já vai estar acostumada com o cigarro acalmar ela num momento depressivo. Fatores ambientais. A falta de regulamento sobre compostos nocivos à saúde pulmonar e a emissão de compostos tóxicos para o pulmão no ambiente urbano apenas agravam a doença. Ou seja, os tóxicos nocivos para a saúde, como por exemplo o CO2 e o metano liberados nos centros urbanos, só agravam a doença quem já tem a doença ou ainda podem iniciar a doença, que no caso eles podem iniciar um processo de bronquite crônica, se a fumaça ou o smog do centro urbano for muito denso. Fatores genéticos. A herança genética a alguma alergia pulmonar pode gerar uma bronquite alérgica. Dependendo do caso, pode evoluir para a bronquite crônica e, consequentemente, para a DPOC. Multifatoriedade. A única multifatoriedade que eu encontrei foi, por exemplo, um governo liberal que não regula os poluentes nem as propagandas tabagistas. Ou seja, de multifatores daí. É um fator socioeconômico, é um fator ambiental e é um fator sociopolítico. Em um exemplo só. Alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Potencial de interromper a respiração por conta do enfisema pulmonar e por conta da bronquite. O pulmão pode ficar obstruído, levando a pessoa a parar de respirar e, consequentemente, levando ao óbito. Destruição de alvéolos, que no caso os alvéolos eles vão parar de ter a sua capacidade máxima, eles vão operar em capacidade reduzida. Inflamação permanente dos pulmões, que no caso é a bronquite permanente, que consequentemente evolui para a doença pulmonar. A disparidade inflamatória pelo corpo todo. Por conta do teu pulmão estar totalmente inflamado, ele circula oxigênio pelo sangue e acaba levando os sintomas a inflamação para os outros órgãos do corpo, o que acaba gerando uma inflamação generalizada pelo corpo, levando a inchaço de juntas e entre outros. E dobra a suscetibilidade ao infarto e AVC, que por conta da pessoa receber menos oxigênio no coração, pode acontecer o risco de infarto dobrado, e por conta dela não receber tanto sangue no cérebro, o AVC ele também dobra a sua suscetibilidade. Sinais e sintomas. Os sintomas são tosse incessante, pigarro, que seria um tipo de catarro com tosse, né? A falta de ar, catarro em excesso, sensação de ruído ou chiado no peito ao respirar, inchaço nos tornozelos, pernas ou pés. Cronicidade. O quadro persistente de bronquite dura 3 meses por ano. E ele pode evoluir para um DPOC, que é o quadro permanente que no caso é o quadro permanente de inflamação dos alvéolos de inflamação do pulmão e da destruição dos alvéolos pulmonares. E o DPOC só pode ser tratado, só pode ser tratado, ele não pode ser curado. Ou seja, as marcas da doença vão continuar no seu pulmão, mas você pode diminuir o avanço da doença ou até cessar o avanço da doença. Prevenção. Não fumar, não inalar tóxicos,
usar máscaras em ambientes nocivos para o pulmão e tratar os casos de bronquite. É sempre muito interessante tratar os casos de bronquite, já que um dos fatores que leva o DPOC é a bronquite crônica. E que a bronquite crônica ela pode vir de um caso de bronquite comum. Curiosidade: apesar da doença ser extremamente associada ao cigarro, 1 a cada 3 pessoas que possuem a doença nunca fumaram. Isso só mostra que também os nossos ambientes urbanos são um dos piores causadores dessa doença. Muito obrigado, meu nome é Cauê e essa foi a minha apresentação. Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Quem está acompanhando tem mais informações, editora de internacional aqui do Band News, Beatriz Ferretti. Fala, Beatriz. Oi, Barão, boa tarde. Nós acompanhamos agora imagens ao vivo de uma coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. O Tedros Adhanom, quem fala nesta coletiva, disse que nas últimas 2 semanas o número de países com casos confirmados da doença triplicou e disse que atualmente há mais de 118 mil casos de coronavírus pelo mundo. Segundo ele, por causa do avanço rápido da doença e também do avanço do número de mortes provocadas pela doença, é necessário, portanto, que a Organização Mundial da Saúde declare a situação como uma pandemia. Ele disse que, apesar disso, não é necessário que as pessoas se alarmem, fiquem desesperadas por causa dessa situação. Ele disse que pandemia não é significado de uma palavra para desespero, mas disse que a Organização Mundial da Saúde está, sim, muito preocupada por causa da situação atual. Ele disse que o mundo nunca viu anteriormente uma pandemia provocada por causa de um tipo de coronavírus e que essa é a primeira. Ele disse também que, apesar dos casos estarem aumentando em outros países, principalmente na Europa, ele citou também a preocupação com a Itália. O Tedros afirmou que os casos na China e na Coreia do Sul estão diminuindo. Vamos ouvir mais um pouco do que ele está falando nessa coletiva de imprensa, Barão. Much more actionable. Olá a todos, eu sou a Milena. Vou estar apresentando para vocês um pouco sobre o que é ou o que foi, o que está acontecendo sobre a Covid-19. Lembro que no início da pandemia, todos ficaram confusos, sem saber o que estava acontecendo. Lembro que houve uma série de medidas que foram tomadas porque era um vírus desconhecido, era uma doença que ninguém se tinha notícia antes e que, entre aspas, estava dando um certo temor. Lembro também que quando criança eu escutava uma música do Raul Seixas chamada O Dia que a Terra Parou. Nessa música ele retrata mais ou menos o que ocorreu no início dessa pandemia, que foi um dia em que o mundo inteiro resolveu ficar dentro de casa e que o padeiro não abriu a padaria, que o empregado não foi para o seu trabalho porque ele sabia que o patrão não estava lá. Foi o momento em que todos resolveram ficar dentro das suas casas e foi mais ou menos o que ocorreu no início do vírus, né? No início dessa doença inteira. Houve, como eu falei no início, uma série de medidas. Dentre essas medidas, lockdowns, que foram decretos municipais, estaduais, que trancavam o comércio das cidades, medidas de informações em que as pessoas, se pudessem, não se mantessem dentro das suas casas, porque era um vírus que estava no ar e que era muito fácil ser contraído. E foi um momento de retiro mesmo. Tanto que o ano de 2020 e o ano de 2021, ainda com vestígios dessa pandemia, teve muitos a nos ensinar. Partindo desse princípio, eu vou entender o que a população pensa, conhece, ou sabe como medida de prevenção,
medida como o vírus funciona. Então eu vou escolher alguém, né? Eu estou na Estação das Docas, eu vou escolher alguém para falar um pouco do que se tem ciência desse vírus. Você poderia responder para mim uns questionamentos sobre a Covid-19? Pode ser. Então, você é Alice, não é isso? Sim. Alice, eu vou lhe fazer umas perguntas sobre a doença da Covid-19 e eu quero que você seja sincera e que você fale como você entende mesmo, que você sabe, tá? Não precisa ter vergonha. O que você entende, a primeira pergunta é, o que você entende como prevenção, como medida preventiva para não pegar Covid-19? Bom, existem métodos que podem prevenir a Covid, como por exemplo da ivermectina e da cloroquina. Existem estudos que falam que esse tipo de medicação ajuda a prevenir e até mesmo evitar. A segunda pergunta é, o que você acha, como você acha que o vírus atua no seu corpo? Por que você acha que é uma doença, você acha que é uma doença contagiosa, mortal? Olha, eu não vejo com tanta profundidade assim que seja uma doença mortal. Inclusive eu acho que tem muita relação com o estilo de vida da pessoa. Pessoas que, por exemplo, têm o costume de praticar exercícios físicos, ter uma certa alimentação equilibrada, não vão de toda forma ter esse sofrimento com a Covid. É uma doença que, além de ser prevenida por medicamentos, ela pode ser atenuada com esse tipo de situação. Então eu não vejo essa necessidade. Você sabe como ela atua no corpo, como o vírus ele chega no teu corpo, o que ele faz no teu corpo? Você sabe? Eu não sei exatamente quais são as situações, mas eu sei que geralmente tem pessoas que já têm alguns problemas fisiológicos. Pressão alta, diabetes, ele já vai agravando o problema que existe. Obesidade, às vezes pessoas com idade mais avançada. Então são essas pessoas que, na minha opinião, têm que fazer o uso de máscara, têm que evitar. A Covid-19 afeta as pessoas de formas distintas. Muitas não têm sintomas, outras ficam internadas por semanas. Mas afinal, o que a doença faz com o nosso corpo? O coronavírus entra via boca, nariz ou olhos. Em seguida, infecta células no nariz, na garganta, nas vias respiratórias ou nos pulmões. Ele pode tornar essas células fábricas de vírus e se multiplicar. Para a maioria, o quadro evolui no máximo para febre, tosse e falta de ar, mas o vírus pode danificar pequenos vasos pulmonares e causar um processo de coagulação sanguínea. Nos alvéolos, o oxigênio vai para o sangue. Se eles inflamarem, pode haver uma pneumonia. Pacientes graves precisam receber oxigênio, já que os pulmões estão cheios de fluidos e detritos. I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point. I cannot walk for long,
simply because I will feel a little bit short of breath and I feel the need to sit down. And that's something that has never happened to me Algumas before. pessoas são mais suscetíveis ao quadro grave, como os mais velhos e aqueles com doenças pré-existentes. Não se sabe como o corpo reagirá à Covid-19 até a infecção ocorrer. Então, é importante seguir as normas sanitárias. Quais precauções você está tendo? Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Agora eu pude perceber que a Covid é uma coisa séria. Então vamos nos unir e lutar contra a Covid-19. Usando máscara e vacinando. Bom, essa encenação toda foi proposital, tá? A menina entrevistada era fictícia, tudo que ela falou foi para gerar realmente um tom de ironia e reflete também muito do que os nossos amigos e muito do que escutamos na rua, entre nossos grupos de amigos, em redes sociais. Então eu quis expressar um pouco do que eu ouço, né, nesse vídeo. A menina é a minha irmã e ela me ajudou a construir o vídeo e eu não quero que vocês entendam como um tom sátiro ao que ocorreu, né, ao que ocorre com a pandemia do Covid-19, mas sim como um modo de humor em expressar informações que são relevantes e de trazer um pouco mais alegria a um momento em que foi muito complexo e cheio de dor. Não quero que vocês entendam como algo que eu estou banalizando, um sentimento alheio banal. Não, mas querer levar um pouco de informação de uma forma um pouco mais além. E lembrando mais uma vez, né, que o vídeo ele teve como intuito de levar além de humor e informação, salientando que os pensamentos que foram feitos no vídeo, eles realmente existem na sociedade, são sustentados por um grupo de políticos, um grupo de pessoas que espalha essas informações através de fake news e que realmente acreditam.
e como a informação ela pode chegar e modificar a vida de uma pessoa, modificar a vida de uma sociedade, e que tudo gira em torno da informação e da educação. A atriz do vídeo tem um recado muito importante para falar para vocês. O meu recado muito importante é que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like pra gente e escolham a gente como o melhor vídeo. Oi, eu sou a Rebeca e hoje eu vou estar trazendo o assunto sobre diabetes mellitus, ou DM também, como é conhecido. Bom, o que ela é? A diabetes mellitus, ela é uma síndrome metabólica de origem múltipla. Tanto pode ser pela falta da insulina ou por ela não conseguir produzir adequadamente, assim causando o aumento da glicose. A DM, ela acontece no pâncreas, justamente pela incapacidade de conseguir produzir a insulina adequadamente. A gente tem dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela é autoimune, ela tem ela tem os anticorpos, ela não tem uma influência hereditária, geralmente ela ataca pessoas magras, ela não tem uma faixa etária, ela tem um início abrupto, ou seja, ele é bem rápido. E se não tratado rápido, ele vai acabar se espalhando muito, e aí pode não ter uma salvação. O tipo 2, já ela é 90% metabólica. Geralmente ela ataca pessoas com 30 anos para mais. Pessoas obesas, geralmente. Justamente porque já é um aumento de açúcar e as pessoas obesas, elas já têm também esse açúcar a mais no corpo. Ele tem um início bem lentinho. Ela tem uma resistência à insulina. E ela tem uma forte influência hereditária. Ou seja, aqui sim ele vai passar de geração para geração. Mas quais são os sintomas dela? A gente tem aqueles primeiros que tu consegue meio que ter um diagnóstico em casa, porque eles são muito fortes. E a gente tem aqueles que tu jamais vai pensar que é uma diabetes. Aqueles de início que tu consegue fazer um pré-diagnóstico é a micção frequente, que é no caso, tu fazer xixi muitas vezes ao dia. Tu beber água excessivamente, que é tomar de 3 a 5 litros de água por dia. E a gente também tem o caso de pessoas obesas, que é o seguinte, a pessoa perder peso muito. Tipo, ela perde 20 quilos em um mês. É uma perda excessiva de peso. Então, esses são, assim, os 3 principais de uma pessoa que tem DM. Ela vai conseguir fazer um pré-diagnóstico e aí já vai procurar uma ajuda. Aí, agora, aqueles que tu pode achar que é qualquer coisa menos uma diabetes. Que é tu sentir uma fome excessiva, tu sentir uma tontura que tu não vai pegar e achar que é isso, como também tu sentir cansaço. Normalmente tu não vai achar que é uma diabetes isso. Como é que é feito o diagnóstico da DM? Para te conseguir fazer o teste, tu tem que estar de jejum de no mínimo 8 horas, sem comer e sem beber nada. Ao chegar no laboratório, eles vão coletar teu sangue enquanto tu tá de jejum, e dali um tempinho tu vai pegar e tomar uma quantidade de glicose e assim vai ser repetido novamente o teste. Para te saber o que é o normal. O normal da glicose em jejum seria menos que 100. Depois de tomar a glicose depois de 2 horas, ela teria que ter no máximo ali de 140 para menos. E o ideal fosse que o corte dela, o valor de corte, seja de 110 miligramas. Então, mais que isso, já poderia ser um pré-diabetes. Já no pré-diabetes, em jejum, a pessoa tem que estar de mais ou menos 100 até 126, com a glicose depois de 140 a menos de 200, e a nota de corte dela tem que dar de 5,7 a 6,5. Passando disso, já é diabetes. E diabetes, para te saber, em jejum, mais ou menos 126, depois a glicose mais ou menos uns 200, e a nota dela tem que dar mais ou menos uns 6,5.
Tendo isso, é diabetes na certa. Pessoas que têm diabetes e já fazem tratamento, geralmente elas usam o teste do dedinho. O que seria isso? O teste do dedinho nada mais é do que tu pegar, fazer um furinho, apertar, vai sair um pouquinho do teu sangue, tu vai botar naquela coisinha branca ali, tu vai encaixar no cronômetrozinho, vai esperar uns segundos e ele vai te falar o quanto de glicose tem no teu sangue. Isso tu pode fazer tanto em casa, como tu também pode fazer numa UPA, num hospital. Tranquilo. As pessoas que fazem, geralmente elas preferem ir numa UPA. Por quê? Porque acaba saindo mais caro tu fazer em casa, justamente por causa que tu tem que sempre trocar aquela palhetinha ali. E aí ela é muito cara. O que acontece depois que a gente tem ADM? Quais são os cuidados que a gente vai ter? Depois que a gente tem ADM, a gente começa a ter cansaço. A gente começa a ficar mentalmente mal porque a gente tá fraco. E a pessoa já não gostava de fazer exercícios, ela não vai querer mesmo sair da cama nem fazer nada. Então, quais são os cuidados que tu vai ter que tomar? Vai ter que procurar um nutricionista para fazer a tua alimentação, cuidar disso, porque tu vai ter que mudar totalmente a tua alimentação. Vai ter que procurar um especialista, um psicólogo, no caso, para poder te ajudar a ter aquele ânimo de volta. Vai ter que fazer o uso regular de uma medicação. E aí a medicação é um pouquinho chatinha, porque nem sempre vai bater, tu vai ter que trocar muitas vezes da medicação. E aí esse é meio chatinho, porque muitas vezes tu tem que trocar seguido, porque tu não consegue te adaptar. E tu tem que fazer teste regularmente, pra ver se tá tudo bem, pra ver se teve algum agravo, pra ver se até vai ter que mudar a medicação também novamente. Alguns fatores que acabam influenciando ao número de pessoas que têm DM. A DM a gente tem muito justamente porque a gente não tem políticas públicas que funcionem, a gente não tem uma mídia para alertar as pessoas e a gente não tem um governo que se importe com isso. Pois nós temos um SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que ele funciona e estaria à disposição. Porém, muitas pessoas elas também não têm acesso, elas ficam intimidadas por não estarem com a higiene em dia e muitas vezes não terem como fazer a sua própria higiene em dia. Isso acaba influenciando se elas vão ou não procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa até sabe que precisa, ela até reconhece o assunto, mas ela fica meio assim porque ela não tem nem a higiene. Ou às vezes é de difícil acesso um hospital para ela. Ali no psicossociais, geralmente as pessoas que elas precisam amputar algum membro, ou que já está num estado mais avançado e provavelmente vai ser necessário isso, elas precisariam pegar e ter um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque essas pessoas, elas não vão ficar bem mentalmente. Geralmente, a pessoa que ela precisa amputar um membro, ela tem um agravo mental. Por quê? É um membro. Se tu é uma pessoa ativa, faz atividades físicas, como é que tu vai se sentir sendo que tu não tem mais aquele membro, sendo que tu não tem mais uma parte de ti? Muita gente se isola, fica com traumas, tem fobia, começa a ter depressão. Então, sim, precisa de um acompanhamento psicológico para isso, porque sim, é sério. A prevenção que tu vai ter são várias. A pessoa que já tem DM, ela precisa urgente diminuir o açúcar que ela come. Porque a DM é justamente isso, ela já tem um açúcar elevado, e se tu come açúcar, tu só tá piorando, só tá aumentando o teu risco. Então, redução do açúcar, ter uma alimentação mais saudável, tu vai ter que tomar mais água, tu vai ter que parar com aqueles fast food. Então, se tu é uma pessoa que gosta muito de fast food, tu vai ter que parar. Parar de fumar também, além que fumar mata, junto com a DM, tu só vai estar acelerando esse processo. Tem que evitar o ganho de peso. Por quê? Porque é exatamente aquela coisa. Tu já tem bastante açúcar no teu sangue, tu já tem aquela gordura acumulada e naquela gordura também tem açúcar. Então, tu tem que pegar e diminuir isso. Tu tem que
praticar exercício, seja ele qual for. Seja caminhada, seja exercício em casa, dançando, não importa. Precisa praticar exercícios físicos regularmente. E tu vai ter que cuidar o nível de vitamina D, porque a vitamina D em excesso, ela também pode acabar matando. A cronicidade da DM, ela é por conta da glicemia elevada. Tá? E o que ela pode causar? Ela pode causar cegueira, seja total ou parcial. Ela pode fazer com que tu tenha AVCs. Assim como tu pode, naqueles estados mais graves, tu ter que amputar algum membro realmente. Algumas curiosidades é que ali em Santa Catarina, no ano de 2019, a gente teve por região 42.282 mortes por DM. É muito. E outra curiosidade é que o Brasil é o 5º país com mais casos de pessoas com diabetes, com aproximadamente 16,8 milhões. Gente, se a gente pensar que a gente é um país que tem o SUS, que tu ter a saúde, tu ter ali um método que vai te ajudar a melhorar, seja ele para gripe, seja ele para DM, seja ele para uma operação, não importa, que tu não vai pagar, que tá ali à tua disposição, e a gente tem esse número de mortes por ano, é muito. A gente não deveria ser nem o 5º país, a gente deveria estar muito, muito, muito mais lá atrás. Por quê? A gente tem de outros países terem o tanto de morte que tem. Por quê? Porque lá a saúde é cara, mas aqui não é. Aqui é falta de informação, é falta de incentivo. Então, sim, é um método a se melhorar, porque é inadmissível a gente ter esse número de mortes por ano, e ali é apenas por região. 42 mil mortes por região só em Santa Catarina. Então, assim, é um número absurdo a se rever. E aqui algumas fotos de como que é a DM. Ali na foto bem de baixo a gente pode ver como ela inicia. Ela inicia uma coisa bem superficial, bem pequenininha. Depois ali ela já tá bem mais grave, já é um buraco assim grande. E aí ela já tá num estágio um pouquinho mais avançado, mas também não é muito. E ali no último, infelizmente, é alguém que já teve que amputar o seu membro. A gente tem casos também de decomposição que são fotos assim horríveis de se ver, porque é muito pesado. É muito pesado tu ver uma pessoa com o membro todo em decomposição, sabe? É horrível. Então, sim, a diabetes mata, é preocupante, mas, assim, é algo fácil de tratar. Porque, geralmente, quem trata a diabetes, ela precisa fazer algumas doses de insulina por dia e ela mesma pode fazer. Ela não precisa ir num hospital, no médico, não precisa fazer essa deslocação, sabe? Ela consegue fazer na sua própria casa. Então, é super tranquilo. Só que tu tem que fazer um diagnóstico. Tu tem que cuidar isso. Tu tem que ver se na tua família já tem uma tendência. Então vou me cuidar pra não ter, sabe? Porque tu pode ter a predisposição. Então isso tem que ser cuidado. Bom, meu trabalho era isso. Eu espero muito que tenham gostado. E espero ter ajudado. Era isso. Tchau. O meu trabalho de hoje é referente à violência relacionada ao trabalho infantil. Eu estudo no Instituto Federal de Santa Catarina, meu nome é Suelen Cristina Baldão Bassos e eu estou cursando Gestão Hospitalar e a matéria de hoje é Epidemiologia 1. Bom, o que é o trabalho infantil? Refere-se ao emprego da mão de obra de crianças ou adolescentes menores de 16 anos em atividades econômicas ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não. O trabalho infantil é um tipo de violência. A negligência é justamente quando não é oferecido algo imprescindível para a saúde ou para o desenvolvimento da criança. Já os impactos do trabalho infantil. Temos os impactos físicos e os impactos psicológicos. Dentre os físicos temos o cansaço, distúrbios de sono, irritabilidade, alergia e problemas respiratórios também estão na lista das consequências físicas do trabalho infantil. Já nos impactos psicológicos, abusos físicos, sexuais e emocionais, traumas, baixa autoestima e, no caso de trabalhos relacionados ao tráfico e à exploração sexual, trazendo a consequências negativas de ordem psicológica. A quem cabe combater o trabalho infantil?
O combate ao trabalho infantil não pode acontecer de forma isolada. Faz-se necessário desenvolver ações continuadas em rede que compreendam a comunicação e mobilização da sociedade, a oferta de educação pública de qualidade, assim como a promoção e o fortalecimento das famílias visando a sua emancipação. Bom, eu trouxe um vídeo para completar o que eu estou explicando, né? Tomara que gostem. A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Esse foi o vídeo. Bom, como prevenir?
Ao suspeitar que uma criança esteja trabalhando, denuncie. Nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado pelas autoridades. A ligação para o Disque 100 é gratuita. O canal encaminha o caso para a rede de proteção. Outra alternativa é acessar a página de denúncias do Ministério Público do Trabalho. E assim, finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.